Então, basicamente, acho que seria melhor você dar um overview sobre 2025 e perspectiva para 2026. Bacana, Gabriel. Não é segredo para ninguém que em 2025 foi um baita ano para o setor de assinatura de maneira geral, né? A gente teve aí a perspectiva de um aumento do volume de assinantes de quase 25% em relação ao ano de 2024, por N fatores, né? Mas talvez o principal seja porque a taxa básica de juros chegou no seu auge nos últimos 20 anos. Então, comprar um carro está cada vez mais caro, não só porque o valor do carro aumentou em si, né? Há 5 anos atrás uma T-Cross Highline era 120 mil, quase 130, agora está 200. Sim. Mas também o custo do financiamento aumentou bastante. E aí a assinatura passa a ser uma solução cada vez mais interessante para os brasileiros. E uma das coisas que eu acho que mais impacta para a gente não ter mais assinantes ainda é o desconhecimento da população, né? E agora que a gente tem não só a Buycar protagonizando isso, mas também as locadoras investindo cada vez mais em propaganda, em publicidade e tudo, naturalmente as pessoas conhecem mais sobre a assinatura e acabam se interessando mais por assinar carros também. Então acho que naturalmente o volume de assinantes tende a crescer só por conta disso. Só que eu tenho um ponto incremental, que para mim a questão de assinar um carro é quase no-brainer, assim, porque você economiza muito dinheiro em relação a comprar o carro em si, né? É algo em torno de 15 a 20% da compra à vista, a compra financiada você chega a economizar de 30 a 40%, assim, bizarro. Só que além disso você tem toda a questão burocrática e dor de cabeça que você tem em gerir um carro em si, você terceiriza isso para a locadora. Então não só você tem comodidade, economia de tempo, quanto você tem economia financeira. Assim, não faz sentido você não assinar. A não ser que você fique muito tempo com o carro, como é o caso dos meus pais, por exemplo, ou você não tenha condição financeira e de ser aprovado numa locadora para assinar um carro ou de arcar com o valor da mensalidade. Sim. Porque se você tiver, a assinatura sim é uma opção que, pelo menos, você tem que pensar. Assinar ou não, o nosso time vai te falar se faz sentido. Mas pelo menos pensar na possibilidade, eu acho que com certeza é um ponto interessante de pensar, né? E aí quando a gente olha para 2026, a perspectiva também é super bacana, porque as locadoras estão batendo recorde de assinaturas aí quase mês a mês, desde setembro, pelo menos isso que eles têm nos reportado. E o intuito é que o portfólio, né, o mix de carros que a gente tem para 26 seja ainda maior, porque tivemos alguns lançamentos bem interessantes esse ano, como o Terra, o Golf GTI, o próprio Boreal, que a Renault lançou recentemente também, além das marcas chinesas que estão chegando agora e já entraram com um programa de assinatura também. Então eu vejo que para quem quer assinar um carro, quer ter um carro novo no ano que vem, faz muito sentido pensar sobre a assinatura também. E é bacana porque as locadoras perceberam que quando você assina um carro uma vez, a chance de você assinar de novo depois é muito alta. A taxa de renovação dos clientes é altíssima, porque é uma solução interessante que eu sou suspeito para falar porque eu vou para minha 7ª assinatura agora, né? Mas elas estão tentando incentivar algumas opções específicas, né? Quase toda locadora tem, que ela coloca um preço mais barato para um contrato de 12, 24 meses, para fazer com que o cliente tenha a primeira experiência dele e a partir disso comece a assinar mais vezes. Perfeito. Que é uma coisa que não acontecia nos outros anos. Então a tendência, eu acredito que é para o ano que vem a gente ter poucas opções ali com contratos mais curtos, para um cliente que ainda está meio inseguro, conhecendo a solução, e naturalmente depois ele vai pegando um contrato mais longo também. Então eu vejo isso como uma tendência e estou super animado com o que tem para vir em 2026, por mais que seja um ano de Copa do Mundo e eleições, a gente vai ter o Brasil um pouco turbulento, né? Mas eu vejo que a assinatura vai continuar crescendo. O único ponto que não me agrada tanto, para ser bem sincero, é porque com essa nova tributação que a gente vai ter, né, a partir do ano que vem, eu acredito que a maioria das empresas, não só as locadoras em si, vão rolar alguns desses gastos a mais, né, esses tributos a mais, para o consumidor final, como por exemplo a Meta vai fazer para todos os anunciantes a partir de janeiro. Então tende a fazer com que os preços aumentem aí a partir de janeiro. Então se você está pensando em trocar de carro, vai precisar de um carro na janela dos próximos 60, 90 dias, eu sugeriria fortemente que você já checasse e visse a viabilidade de assinar um carro agora em janeiro, em dezembro, né? Até porque você só vai pagar em alguns cenários quando o carro chegar para você depois e você consegue aproveitar um preço muito mais interessante do que a gente vai ter no ano que vem. Então, se eu puder dar uma dica de ouro, presente de Natal, hein? Tá precisando trocar de carro? Já troca por agora, porque você não vai precisar pagar seguro, documentação do carro no começo do ano que vem e ainda vai pagar mais barato que você tomar essa decisão em janeiro ou fevereiro. Muita gente pergunta, qual que é o melhor dia para assinar um carro? E o melhor dia para assinar um carro foi ontem. Exatamente, porque a tendência é só os carros aumentarem de preço, a gente tem visto esse movimento, assim como
também essa mudança de cenário toda, as locadoras passarem a passar alguns custos que hoje não é feito basicamente. Então, o melhor momento para assinar um carro é o quanto antes. É isso.